Luiz Herculano de Souza Guilherme nasceu no Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1982, na maternidade da escola UFRJ. Filho de Isabel, técnica em agropecuária, e de Francisco, servidor público federal por 33 anos na UFRJ também. Cresceu em Pinheiral, Rio de Janeiro, onde estudou toda a educação básica em escola pública. Em 2002, ingressou em Letras na UFRJ, iniciando sua trajetória como militante, ativista e educador. Atuou por 12 anos na Educa Afro e lecionou na rede pública e privada do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis. Mestre pela PUC-Rio, desde 2016 é professor do IFSC Campus Gaspar, com pesquisas voltadas à linguística funcionalista e à educação para as relações étnico-raciais. Integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, e do IFSC. É diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, coordenador nacional do projeto Afrocientista e coordenador adjunto da Olimpíada Brasileira de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a educação, o antirracismo e a valorização das identidades negras e indígenas. Convidamos agora o senhor Luiz Herculano de Souza Guilherme para receber uma homenagem da Câmara de Vereadores que será entregue pelo vereador Dionísio Bertoldi. Mara Lúcia. Não, mas esse aqui. Tu que fala? Eu falo? Não tô com esse aqui. Tá comigo. Dando continuidade, convidamos o senhor Luiz Herculano de Souza Guilherme para falar em nome de todos os homenageados da noite. Boa noite. Eu acho que eu fiquei com a tarefa mais desafiadora da noite, né? Que é para falar em nome de todo mundo que foi aqui homenageado. Então, peço desculpas se eu vou quebrar o protocolo ou não ser tão formal. Então, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito de Gaspar, Paulo Queires, né, o senhor vice-presidente da Câmara, o Ciro, a excelentíssima senhora vereadora Mara e demais vereadores, também demais autoridades presentes, cumprimentar todo mundo que está aqui. Hoje é um dia incrivelmente especial para a nossa cidade. Diferente de muitos municípios que a gente tem ao redor, né, desse país, que tem mais ou menos 5.500 municípios, a gente está aqui marcando presença numa cerimônia que não é a primeira, não é a segunda, mas talvez a terceira ou a quarta que eu me lembro, que homenageia e escolhe reconhecer pessoas negras pelo que elas são, se constituem e como elas contribuíram e contribuem para o município. Sim, o verbo tem que estar no presente e tem que estar no passado. O pretérito perfeito, ele implica uma ação começada no passado e terminada, mas o presente representa o momento em que a gente vive. É muito interessante olhar a força e a genialidade de cada pessoa que está aqui, ó, nessa foto que compõe essa lista. Essas pessoas, elas foram forjadas na coletividade. O povo negro, ou os povos negros, a gente não é sozinho, não. Não tem como. Se não fossem vocês, eles aqui, eles lá fora, e todo mundo que está aqui, a gente não existia. O povo negro tem como valor civilizatório, como escreveu a professora Zoilda, a coletividade e valorizar quem veio antes. A ancestralidade, ela é fundamental. E aqui eu vou saudar a dona Arides, que a Ângela me contou. Foi a primeira professora negra dessa cidade. Que ela esteja conosco para poder nos lembrar que negros
fizeram, fazem e farão parte da história desse município. Ter 90 anos, né, o município, 92 anos, não é demonstrar que a história ela é apenas ítalo-germânica. É uma história brasileira, sobretudo. E o Brasil é um país composto por vários povos, né? O próprio hino de Gaspar fala do imigrante, que somos todos e todas nós. Somos imigrantes de uma terra que nos recebeu, nos acolheu e que diz o hino: teus filhos jamais se esquecem de ti. Essa mensagem se materializa hoje nessa Casa Legislativa, quando nós, homenageados e homenageadas, representamos um contingente de pessoas que são para além da potência, são para além daquilo tudo que pudéssemos ser. Nós conseguimos nos constituir enquanto sujeitos da mudança, da transformação e de pessoas que construíram e constroem as bases das quais se arcabouçam esse município. Então, a gente tem aqui um conjunto de pessoas que eu não vou ler, o quanto essas pessoas fizeram e fazem para que o município não tenha uma história de apagamento. Apagar pessoas negras já foi prerrogativa do nosso país durante quase 4 séculos. Para quem não sabe, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E isso deixou um legado negativo que não vai se apagar em 10, 20, 30 anos se a gente não tiver espaços, contextos, cerimônias, celebrações como essas. Eu vou citar aqui a mãe da Cecília e a mãe do Cícero, como pessoas que estiveram aqui nesses momentos. Peço licença para citá-las, porque eu lembro da mãe da Cecília, sempre uma pessoa muito carinhosa, muito gentil, que falava baixinho. E a mãe do Cícero, porque em 2017, quando o Alan, que foi também homenageado, fez uma cerimônia aqui e trouxe para a gente falar sobre a abolição, não foi a consciência negra, foi o 13 de maio, né, a abolição. E a mãe do Cícero concordando, ela estava aqui na frente, enquanto eu também falava. Então é muito importante lembrar isso e pensar que, se a gente esquecer dessas pessoas, se a gente não trazê-las para cá, elas não vão ter o espaço e a necessidade de... elas não construirão com as outras a necessidade de uma representatividade. Antes de começar, eu fui entrevistado e o jornalista me perguntou como você vê a questão da liderança de pessoas negras. Eu vejo como uma demanda fundamental, sobretudo para esse município que precisa olhar para pessoas negras da maneira como esta sessão olhou. Precisa ver que pessoas negras não são só destinadas àquilo que é atribuído a elas. Precisa ver pessoas negras a partir do que elas são. Todo mundo diz assim, importante é a consciência humana, existe uma raça só, a raça humana. Com certeza isso é certo, está lá no livro de biologia. Mas, quando o social entra em jogo, essa compreensão ela não procede. Pessoas negras são discriminadas e o racismo não é brincadeira. E em Gaspar ele ainda existe. É triste dizer isso, mas estamos aqui para combater. Quero agora destacar a vereadora Mara. Obrigado. Todos nós somos gratíssimos pela coragem, pela atitude e por reconhecer, não só a partir da sua luta, mas da luta de todos nós que sempre estivemos e estaremos junto contigo para pensar que a gente também deve ocupar esse espaço. Cito aqui também Conceição Evaristo, quando ela diz o seguinte: eu não tenho que ser o primeiro ou a primeira, mas eu tenho que pensar que o caminho que eu vou trilhar é o caminho que vai fazer com que outros venham. Então, Gaspar deve sempre lembrar que a construção da representatividade se faz com ações concretas, se faz com políticas públicas e se faz com reflexões que começam em espaços de educação, de saúde, de habitação e das demais áreas que compõem a maneira como o Executivo, Legislativo e Judiciário, né, gerem esta cidade. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o nome de todo mundo que foi aqui homenageado e convido vocês a pensar o seguinte:
Hoje, a gente está aqui no 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. Convido todo mundo aqui a viver a consciência negra todos os dias. Sendo branco, sendo negro. E sendo indígena. O problema do racismo no nosso país é um problema de marca. Como disse Neuza de Souza Santos, Oliveira Silveira, o racismo é uma questão de aparência. Quanto mais características negras, mais difícil é para a pessoa negra se sustentar, se identificar e se entender. Se não nós, enquanto sociedade, não entendermos que o compromisso é de todos nós, o racismo não acaba. Então, precisamos fazer com que essa mácula, que não é uma palavra boa, mas vou usar, né? Mácula, esse problema, essa questão, esse item, seja excluído do nosso município. Que possamos ter práticas antirracistas e que o nosso letramento racial seja diário. Boa noite, muito obrigado, e é isso.